Vamos falar agora sobre entraves técnicos e dificuldades, relacionando o que é que muda naquela transição CAD-BIM, ou seja, BIM nível 0 para o BIM nível 1, que é algo que a gente vai ver na próxima aula, que é níveis de maturidade BIM, tá? Então, iniciando, vamos trazer um pouco dos conhecimentos do livro do professor Eastman, né, o BIM Handbook, e ele fala o seguinte, que o maior desafio em uma implementação de novas tecnologias se dá em alterar a forma de como profissionais sêniores adotam novas práticas. Tais líderes de equipe possuem décadas de experiência com clientes, desenvolveram métodos próprios, possuem familiaridade com as ferramentas e procedimentos realizados e seus vícios de trabalho vão de encontro a essas mudanças, dificultando o processo. E é exatamente o que a gente vê quando a gente começa a conversar com esse pessoal para fazer uma implantação BIM. Em alguns casos, eles são até que bem abertos, mas na maioria das vezes, as pessoas, quanto mais experiência possuem na área, elas são mais relutantes em mudar, porque o que elas estão fazendo já dá certo, né? Então eles ficam pensando, por que é que eu vou fazer essa alteração se aqui está tudo ok? E geralmente, como o BIM envolve muita tecnologia, a gente vê uma bandeira sendo carregada pelos profissionais mais jovens, aqueles profissionais que estão mais acostumados, né? Os millennials, é o pessoal que já nasceu assim no mundo mais tecnológico. Então esse pessoal acaba forçando muita tecnologia e esses engenheiros, esses arquitetos mais experientes podem acabar vendo isso como uma ameaça e eles se sentem um pouco desconfortáveis, então acaba sendo uma barreira, né, nessa implementação e claro que nem sempre isso é o caso, né, mas pode ser. Então o professor Eastman, em sua grande pesquisa aí, na publicação do livro BIM Handbook, aponta isso como um dos principais desafios nesse novo mundo BIM. E aí ele também traz algumas soluções para que isso possa ser contornado, como por exemplo, unir jovens com conhecimento na tecnologia BIM com profissionais experientes de forma a integrar a nova metodologia. O pessoal que está mais jovem, que está acabando de sair da universidade, que está fazendo aquelas pós-graduação, tem mais energia e mais facilidade com a tecnologia, mas não necessariamente eles possuem mais conhecimento técnico, né? Na maioria das vezes, os profissionais aí com 10, 20, 30 anos de mercado, apesar de não utilizarem metodologia BIM, eles possuem um conhecimento gigantesco do mercado. Então, a ideia que o professor Eastman sugere é exatamente de unir essas equipes. Então, formem equipes com profissionais experientes na área técnica e profissionais experientes na área de BIM, na área de tecnologia, e assim a gente vai conseguir formar equipes melhores, equipes mais dinâmicas nesse mundo, porque não adianta nada você ser o melhor especialista de BIM do mundo se você não entender nada de obra. Você vai estar lá com um bocado de modelo tridimensional e o pessoal da obra vai olhar para você e vai dizer, cara, isso aí não serve de nada. Pode jogar fora, porque tipo, você modelou tudo errado, você fez tudo errado, eu não posso nem quantificar de acordo com o que você fez. Da mesma forma, não adianta a gente ter um profissional super bom utilizando lá papel à mão, né? Desenhando seus projetos à mão. Então a gente precisa ter uma mescla aí, cada um abrindo mão de algumas coisas para que a gente possa trabalhar de forma conjunta, e o BIM é isso, o BIM é colaboração. Outro ponto que o professor Eastman e os outros autores do livro indicam é exatamente visitar empresas que já fizeram transição para BIM, participar de seminários, congressos, cursos como esse que vocês estão fazendo, né? Então essas são as melhores formas de a gente conseguir trabalhar para que a gente reduza ao máximo esses entraves técnicos e dificuldades. É exatamente conversando com quem já passou por isso, participando desses eventos de inovação, sabendo o que é que está acontecendo no mundo, para que a gente não fique para trás. Principalmente nesse nosso mundo agora, que a velocidade da informação passa como uma loucura, né? Você estuda uma coisa, 2 meses depois já mudou. E é assim mesmo, é muito, muito rápido. Então a gente precisa estar em constante reciclagem do nosso conhecimento técnico. O terceiro ponto que ele fala é exatamente realizar treinamentos individuais semanalmente ou em cronograma similar. Por que isso? A gente tem, além daquela curva de retenção de Ebbinghaus, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, a gente tem a questão do poder do hábito. Um livro muito bom, para quem ainda não leu, leiam O Poder do Hábito, que ele fala exatamente essa questão de você manter hábitos ali rotineiros. E quando a gente vê, por exemplo, a maioria das pós-graduações que a gente tem no mercado, elas são a cada 1 mês, né? Então, assim, tem um módulo por mês. Só que aí você passa 1 mês sem trabalhar naquilo e aí é fácil demais de você esquecer e você ter que voltar desde o início para começar muita coisa do zero. Então a ideia que o professor dá é exatamente de realizar treinamento semanalmente. Se você vai fazer um treinamento na sua empresa, tenta manter uma constância, porque assim você consegue absorver melhor esses materiais e acaba esquecendo menos, né?
E o quarto é exatamente organizar treinamentos para as equipes de design em ambientes externos à empresa de forma mais descontraída. Então tira um pouco o pessoal daquele ambiente e faz um treinamento num lugar mais descontraído, que isso vai ter um potencial melhor para assimilação e para a aceitação do BIM naquela equipe. Pelo menos é o que a pesquisa desses profissionais sugere. Além disso, o segundo maior desafio que eles visualizam é exatamente a mudança da composição de trabalho com respeito às habilidades técnicas. E eu já mencionei isso, de certa forma, no início desse curso, falando sobre a questão dos estagiários, dos cadistas, que são cada vez menos requisitados quando a gente trabalha com BIM, né? Então, exatamente, como o trabalho manual, aquele trabalho de limpar a prancha, aquele trabalho de ficar fazendo aquele trim e delete, aqueles comandos básicos de AutoCAD, ele é extremamente reduzido ou até extinguido do seu processo. A gente não tem tanta necessidade de passar esse trabalho para um estagiário, que na verdade a gente deveria passar mais conhecimento técnico para os estagiários e não ficar só passando aquele material, limpa prancha, corrige prancha. E o que acontece na realidade é isso, né? É que basicamente a gente joga para os estagiários esses trabalhos mais repetitivos. Então, se a gente analisar esse gráfico aqui, essa tabela, ele mostra exatamente as horas gastas no projeto por classes de profissionais antes do BIM, após o BIM e a variação disso. Então, por exemplo, vamos pegar o gestor de projetos como exemplo. Então, antes do BIM, o gestor de projeto ele era requisitado aqui para esse tipo de projeto específico cerca de 128 horas. Após o BIM, ele começa a ser requisitado 192 horas. Por quê? Lembra lá da curva McLean, que a gente muda a tomada de decisão para fases anteriores ao projeto, porque agora a gente está modelando, a gente está construindo virtualmente a nossa obra. Então a gente precisa do gestor de projetos lá atrás, porque ele vai fazer esse trabalho que antes ele fazia durante a execução ou em etapas um pouco prévias à execução, ele vai fazer lá no anteprojeto. Então isso aqui teve uma variação de 33% da necessidade do gestor de projetos a mais quando você começa a trabalhar com BIM. Além disso, se a gente pegar o arquiteto projetista, o arquiteto principal, ele antes era requisitado 192 horas. Olha agora, 320, é uma variação de 40% a mais. Então os arquitetos eles são mais requisitados quando a gente começa a trabalhar com BIM. Por outro lado, se você analisar aqueles arquitetos auxiliares e estagiários de arquitetura, caíram drasticamente, ou seja, a necessidade de um estagiário antes do BIM era 320 horas, agora após BIM é de 96 horas, ou seja, uma variação de menos 233%. Por que isso, pessoal? Exatamente porque o que o pessoal costuma passar para estagiário é para limpar prancha, e a gente não precisa limpar prancha quando trabalha com BIM. Tá? E outra, para que esses estagiários eles façam bons modelos, eles precisam entender da parte construtiva, que nem sempre é o caso. Quando a gente vai estagiar, a gente chega sem muito conhecimento prévio, a gente quer exatamente adquirir conhecimento. E muitas vezes isso não é passado para o estagiário. Então é uma nova realidade. Isso quer dizer que os estagiários vão perder espaço? O estagiário não vai mais trabalhar. Não, não quer dizer isso. Mas se você é um cara que está começando ali na sua carreira, está terminando seu curso, cara, investe rapidamente em BIM. Por quê? Porque você pode ser uma oportunidade muito boa, principalmente no Brasil, que está com um processo aí acelerado de implementação, a exatamente unir forças nessa empresa. Como eu falei aqui nesse slide atrás, né, vamos unir jovens com conhecimento na tecnologia BIM com profissionais experientes de forma a integrar essa nova metodologia. Então, agora os estagiários eles podem ser mais requisitados, mas em outras áreas, não necessariamente para ficar limpando prancha, que eu acredito que qualquer pessoa vai achar mais interessante ficar trabalhando em um processo de implantação de novas tecnologias do que limpando prancha no AutoCAD. Mas pelo menos essa é a minha visão, a sua pode ser diferente. Então esse gráfico aqui, essa tabela, desculpa, é do livro BIM Handbook, ela mostra exatamente essa variação, que é um grande problema, principalmente se você analisar os custos disso. Quanto é o custo de um estagiário? Está lá embaixo, né? Só que ele é menos requisitado. Quanto é o custo do engenheiro e do arquiteto projetista principal? É muito alto e ele está sendo requisitado 40% a mais. Então, quando o pessoal não entende bem a metodologia BIM, ele vai pensar o quê? Pô, como assim? Eu vou implementar uma coisa que vai me trazer muito mais custo? Então, ele tem que ver os benefícios disso. Se ele não vê o benefício, ele vai querer continuar no processo tradicional. E isso é um dos grandes problemas quando o pessoal começa a tentar fazer implantação BIM. É não mostrar exatamente essa comunicação e o que é que vai mudar, e aí começam os litígios e os problemas, né, de até falsos profissionais vendendo um treinamento de Revit como se fosse uma implantação BIM. Eu acho que até esse momento do curso já deu para vocês perceberem que BIM não é Revit, né?
tem muito mais coisa envolvida nisso. Então eu queria que vocês deixassem seus comentários aqui ao final dessa aula, quais dos entraves que eu estou falando aqui para vocês é mais comum. Eu queria que vocês listassem os 5 principais, tá? Eu vou mostrar vários entraves aqui nessa aula e deixar uma lista para vocês. E eu quero que vocês citem aqui, na sua opinião, quais são os 5 que acontecem mais no seu mercado, na sua área de atuação. Então fala, eu sou arquiteto, sou engenheiro, trabalho na região tal, e aqui esses são os principais problemas, tá bom? É bem interessante a gente começar a mapear isso. Além disso, outros aspectos, além dos comunicativos, é com respeito à incumbência legal da gestão, visto que a interoperabilidade traz questionamentos sobre quem será o responsável por cada tarefa.